Voltamos a falar sobre APIs robustas e testes de unidades. Na última aula, nós preparamos todo o ambiente para que nós possamos escrever os nossos testes. Então, vamos iniciar nessa aula. Como eu havia falado na aula anterior, o processo do teste de software usando testes de unidade, existe um método que a gente chama de AAA, que é de Arrange, Act e Asset. Como eu expliquei, o Arrange ele serve para nós prepararmos o nosso teste. Já o Act seria o teste, a chamada de teste de fato. E o Asset é a verificação se o nosso teste foi executado. Então vamos iniciar aqui a aula. Vamos falando sobre o Arrange e aqui nós estamos com o teste de um novo cliente. Então, primeiro vamos fazer o quê? Vamos criar o nosso mock, vamos instanciar os nossos serviços, depois nós vamos chamar o método de adicionar, que nós criamos lá na outra aula, falando sobre interface, e por último, vamos criar um assert dele. Vamos lá. Primeiro vamos ao mock. Agora nós vamos criar a instância da nossa interface, das interfaces, de serviço, como também a de repositório. E já vamos deixar aqui preparado o nosso cliente, porque a gente vai ter que deixar o setup apontando para um novo cliente, que vai ser os dados que a gente vai passar. Como aqui os dados são mocados, a gente tem que ser preparados antes. Então, vou pegar aqui o cliente cadastro. O primeiro aqui que ele pede é um nome. Ok. O segundo é o e-mail. Depois é o celular. E por último, o usuário.
colocar o new guide aqui. Perfeito. Então agora eu passo esse cliente para cá, porque é só uma preparação, fazendo só uma pequena correção, porque eu chamei de forma equivocada aqui. Esse daqui tem que ser um new mock, tá? Porque nós vamos preparar e esses dados eles vão ser mocados. E aqui não é create async. E aí que sim seria o nosso setup. Seria o nosso setup. E aí nesse setup eu vou preparar, né, o nosso create async. Aí sim passando o nosso cliente. Perfeito. Como só esse método lá, aqui eu já vou chamar de fato o nosso serviço. Então o que eu vou fazer? Colocar um var notification. Tá? Aliás, nem notification eu vou receber. O que o método traz aqui? Ele não retorna nada. Então é só chamar mesmo nosso cliente service. Pronto, adicionar. E aí eu vou passar a instância de cliente cadastro DTO. Deixa eu só mudar esse nome dessa propriedade que está errada. Cliente cadastro DTO. E deixar um await aqui na frente. Então, primeiro nós criamos o mock, fizemos o setup em mock do método que era do repository, que ele é chamado dentro do nosso serviço de domínio. E agora, por último, eu vou lá no assist e vou verificar se o nosso método lá do repository foi chamado. Então, coloco lá cliente repository ponto object ponto create, tá? Que vai ser o nosso cliente aqui. A gente vai validar se ele foi chamado. E agora nós vamos fazer a verificação. Então, primeiro que nós chamamos o nosso object, que seria o nosso repositório na parte de criar, e agora vamos verificar se esse método realmente foi chamado. Então, eu coloco aqui o verify. Tá. Vamos ver. Ponto. Create. Passando o meu cliente. E eu vou colocar aqui para verificar se ele foi chamado uma vez. Bom, acredito que assim a gente possa seguir. Não é um exemplo muito grande e a gente pode seguir assim que vai testar o nosso serviço conforme ele for crescendo. Na próxima aula nós vamos executar esse teste e vamos detalhar, vamos debugar ele para mostrar como é que o teste vai funcionar dentro do XUnit. Te vejo na próxima aula.